Oi, gente. Como é que vocês estão? Eu vou fazer um vlog bem rapidinho. Eu tô aqui fazendo biscoito com a minha filhota ali atrás. Bolinha de queijo. E tava aqui, enquanto a gente tava trabalhando, refletindo sobre algumas coisas, né? E alguns pontos que realmente impactaram na minha vida de casal, né? Com eu e Léo, algumas coisas que nos fizeram crescer bastante aqui no Canadá. Eu queria perguntar pra vocês, assim, se no casamento de vocês tem disputa, né? Porque a disputa, ela é muito comum no casamento, né? Assim, por exemplo, quando a gente veio pro Canadá, né? Eu precisei, para que a gente pudesse chegar aqui, eu precisei abdicar, né, de muitas coisas. Hoje a gente é a floresta. Ela quer participar. E eu precisei abdicar de muitas coisas, né, da minha vida, principalmente da minha vida profissional. O nosso casal é uma floresta. O nosso caso é uma floresta. Ok. Então, é a gringuinha. A gente tá fazendo cookies. A gente tá fazendo cookies. So, let's mama parler, ok? Just a minute. Então, o que acontece, gente? Eu precisei, né, largar minha faculdade de psicologia, que eu já tinha cursado 2 anos e meio, eram 2 anos e meio, para que Léo pudesse terminar a faculdade dele, para que ele pudesse, pra gente ter dinheiro para pagar as duas, né? Sempre foi assim, abdicava uma aqui, outra ali, né? E o que aconteceu foi que quando a gente, né, para isso, né, quando a gente chegou aqui, eu me lembro que Léo falou assim pra mim: quando chegar lá no Canadá é sua vez, quando chegar lá vai ser sua vez, eu vou fazer de tudo para que você volte a estudar, faça suas coisas, né, como se ele tivesse me devendo algo, né, e isso foi uma coisa que eu cobrei logo que chegou aqui. Eu perguntei, eu disse: e aí, minha vez? Porque quando a gente chegou aqui, começou-se uma outra corrida, né? Que era a corrida para se estabelecer, né? Que era a corrida para a gente fincar as raízes, que era a corrida para a gente ter nossa primeira casa, nosso primeiro carro. E esse momento, eu continuei trabalhando bastante, eu e Léo, para a gente conseguir ter alguma coisa. E esse momento, assim, ele ficava cada vez mais distante, Léo tentando conquistar o passo a passo do trabalho, e eu o meu, mas assim, eu de novo abdicando de algumas coisas, ele também abdicando do lado dele, mas eu tô falando agora principalmente assim, como Luiz, né, como eu enxergo isso como mulher, eu abdicando muitas vezes por conta da questão das crianças, né, e assim, muito facilmente meu casamento seria levado pro brejo, né, se eu deixasse, porque a gente vive num mundo, numa sociedade em que a mulher, ela tem que fazer tudo, né? Ela não pode deixar, não a mulher, ninguém, né? A gente não pode parar. Você não pode, né? Você tem filho e você não pode ser mãe. Você já precisa sair, já precisa ir pro mercado de trabalho, você não pode sequer amamentar seu filho, você é julgado. Se você decidir, muitas vezes, né? Ficar em casa, doar esse tempo, é um tempo que não volta, gente, é um tempo muito importante, né? Tudo tem. Acabou? Então vamos fazer outra aqui, peraí. Então, gente, só um minutinho, fica. Ok, agora você fica de fininha avec celle-ci. Você acabou esse, mano? Olha que trabalho lindo que ela fez, ela tá pincelando os biscoitinhos. Peraí, gente. Só um minutinho. Na bagunça aqui da cozinha. Então, gente, é um tempo, né, que depois de um tempo, né, que as coisas acalmaram, eu comecei a cobrar o Léo, né, perguntar pra ele: e aí, quando é que agora é a minha vez? Quando é que eu vou ter que poder parar de trabalhar? Como é que eu vou fazer as coisas? E eu comecei a cobrá-lo muito e culpá-lo, né, porque é muito fácil a gente se vitimizar, é muito fácil a gente parar e dizer assim: é um caminho muito fácil. Eu não consegui porque fazer isso por conta de que meu marido, por conta dos meus filhos e tudo mais. E não, se você resolve fazer algo, faça e não, sabe,
tenha coragem para assumir aquilo que você faz. E aí teve um determinado momento que eu tava muito nesse termo assim profissional, muito infeliz, me culpando porque eu não conseguia, até que um dia que eu parei, eu disse assim, meu Deus, nós somos um, né? Eu e Léo, nós somos um. E eu ficava sempre falando que a corda quebrava pro lado mais fraco, que fui eu que abdiquei, que ele não abdicou de nada pro lado profissional, até que eu parei e vi que, na verdade, não tinha ganho se nós dois não estivéssemos juntos, porque eu tive que abdicar, mas ele também abdicou, né? Nós somos um só, mas a gente cortou por falta de espaço no celular, eu tive que liberar, vou falar bem rapidinho. Então, gente, o que acontece? Não ia ter ganho se a gente não tivesse se juntado e dado as mãos. E aí, um momento eu parei e percebi que se eu pegasse as correias da minha, sabe, pegasse ali um remo do meu barco, né, da minha vida, e parasse de culpar o Léo pelas coisas que eu não fiz, eu deixei de fazer, que na verdade ele nunca me obrigou a nada, mas eu cresci ouvindo dizer que a mulher tinha que sair, que eu ia ficar uma matrona gorda, né, com a barriga na beira do fogão, que um dia esse meu marido poderia talvez tacar o pé na minha bunda e eu não teria profissão e eu ficaria como na minha vida. Então, eu cresci numa sociedade em que dizia isso e eu decidi por muitas vezes, né? Foi uma decisão minha, né? Então, assim, quando eu decidi que isso foram decisões minhas, né? Que eram coisas e que eu era responsável pelos meus atos, eu passei a crescer como pessoa, crescer profissionalmente. Eu passei a parar de ver meu marido como uma pessoa que tinha me feito mal e passei a ver meu marido como um companheiro de estrada. Então não existe competição, né? Não existe, porque se você está competindo com alguém que deveria estar ali do seu lado, ninguém vai ganhar. Se você está competindo com uma pessoa que tem que estar do lado da mão, vocês vão passar por períodos onde vocês vão estar sozinhos. E vocês poderiam estar juntos, conquistando as coisas juntos, né? Então, eu só queria deixar eu parei para pensar isso, talvez você aí do outro lado esteja passando por isso. Num processo, por exemplo, de imigração, existe muito isso, né? Um vem, trabalha de qualquer coisa, enquanto o outro tá fazendo uma coisinha um pouco melhor. Isso é um processo, gente. E eu acho que, assim, as pessoas ficam esperando muito tempo. Quando? A vida acontece agora. Você tem que estar e ser feliz agora. Encontre um meio, entende? Talvez não seja a situação ideal, o jeito ideal, sabe? Mas encontre um meio, entendeu? De valorizar aquilo que você está vivendo nesse momento, né? Porque quando você parar lá na frente, né, você vai se arrepender, entende? De não estar vivendo, né? De estar vivendo só quando o futuro e não estar vivendo agora. Então, assim, foi uma coisa que no meu casamento foi extremamente transformador. Foi um momento em que eu parei e parei de me vitimizar, entendeu? E me vi como uma mulher danada, entendeu? Como se diz lá na Bahia. Criei filhos maravilhosos, tive meu momento de trabalhar, tive meu momento de parar, tive meu momento consciente, né? Quando adoeci, tive problema do pânico, de ter esse momento para mim. Foram decisões, foram eventualidades, foram coisas. E a gente tem que aprender a parar de vez em quando, entende? E principalmente, né? Se você tá vivendo isso com seu marido aí do lado, então dá um cheiro nele aí agora, ou você com sua esposa, né? E pega na mão dela ou dele e sigam juntos, né? Porque essa é a coisa mais importante. Sigam juntos. Não tem nenhum ganhador e não tem nenhum perdedor. Vocês estão trilhando o mesmo caminho, tá bom? Só queria deixar essa dicasinha aqui pra vocês. Vou parar o vídeo aqui agora, tá bom? Antes que não tenha mais espaço. Fiquem com Deus, meus queridos, tá bom? Beijo grande.